Boa tarde. Bem-vindos a esta sessão do seminário, no âmbito do projeto de investigação sobre o 25 de Abril, permanências, rupturas e recomposições. Este seminário, esta sessão deste seminário de Cidadania, Democracia e Reformismo, tem hoje como convidado o professor Sérgio Dias Branco, cujo tema hoje é o cinema no contexto da Revolução Democrática. Sérgio Dias Branco é professor e investigador da Universidade de Coimbra e investigador no Centro de Estudos Interdisciplinares. Desenvolve estudos sobre teoria do cinema, além de atividades de crítica sobre o cinema. Tem licenciatura em Arquitetura pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura. Tem também a formação académica na área da Teologia e da Filosofia e o doutoramento em Estudos Fílmicos pela Universidade de Coimbra. É investigador, como referi, para além da investigação desenvolvida na Universidade de Coimbra, neste Centro de Estudos Interdisciplinares, também aqui é investigador da Universidade Católica Portuguesa, no Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, e também investigador da Nova no Instituto de Filosofia. Lecionou, para além de universidades em Portugal, na Nova e em Coimbra, lecionou no Reino Unido e tem vários livros publicados sobre esta área mais específica do cinema, entre outras áreas do saber. É co-editor da revista Cinema, revista de Filosofia e Imagem em Movimento e da revista Conversas, revista de estudos cavalianos. Na Universidade de Coimbra é professor auxiliar de estudos cinematográficos, coordena os estudos de cinema e imagem e o Laboratório de Investigação e Prática de Arte. E dirige também o mestrado em estudos de arte. A bibliografia, que é muito vasta, eu até, para também uma boa gestão do tempo, nos pus a citá-la de forma exaustiva. Queria agradecer, além da vossa presença, particularmente ao professor Sérgio Dias Branco se ter disponibilizado nesta tarde para vir de Coimbra aqui para participar nesta nossa sessão e como habitualmente haverá, como habitualmente é prática nestas sessões do seminário, haverá uma primeira intervenção de fundo, um primeiro enquadramento e exposição, e depois haverá sempre a possibilidade de diálogo, de comentário e perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a apresentação. Entretanto, algumas coisas já foram atualizadas. Nomeadamente, já não sou editor de cinema, sou um dos fundadores, mas na verdade deixei de ser editor há uns anos. E neste momento também já sou professor associado. Mas, no geral, tudo correto, essas coisas também vão mudando no mundo académico e no nosso percurso. Eu queria agradecer, antes de mais, este convite do Centro de Estudos de História Religiosa para participar neste seminário com várias sessões. Aquilo que eu vou apresentar é uma tentativa. Primeiro, gostava de dizer à partida que quem tiver interesse, eu vou publicar um artigo em breve com este conteúdo que vou apresentar aqui. Portanto, se tiverem interesse, depois podem ler esse artigo. As linhas gerais do artigo eu vou tentá-las apresentar aqui. Isto começou por ser uma aula que eu dei na Universidade de Genebra. Nós temos alguma ligação com a Universidade de Genebra na área do cinema português e nos estudos de cultura portuguesa que são desenvolvidos na Universidade de Genebra. E, portanto, já a primeira vez que lá fui, apresentei algo parecido com isto, bem que está muito mais sistematizado agora. E estive lá também no ano passado a apresentar um seminário sobre um outro tema, um filme mais... era especificamente sobre um filme,
o E Agora Lembra-me, do Joaquim Pinto, e sobre a relação entre o cinema, a religião e outras temáticas que o filme também aborda. Bom, mas o que interessa é o cinema no contexto da Revolução Democrática. Aquilo que eu vou tentar oferecer aqui é uma espécie de panorama da produção cinematográfica em Portugal ao longo do período revolucionário, 2 anos, não é? Portanto, desde o 25 de Abril de 74 até o 25 de Abril de 76, foi a data de entrada em vigor da nova Constituição, aprovada pela Assembleia Constituinte. E é claro que há muitos trabalhos feitos sobre isto. Aquilo que eu tentei fazer foi sistematizar a relação do cinema com este evento histórico. É um evento histórico bastante complexo. E, portanto, partindo do princípio que o cinema construiu várias relações com aquilo que estava a acontecer, participou de várias maneiras naquilo que estava a acontecer. Esse é o argumento mais geral. Portanto, tem havido interesse neste tema, nomeadamente um foco mais na história política e menos na história da arte cinematográfica, nomeadamente procurando entender o papel do cinema na transição democrática. Há um investigador francês, que é o Michael Robert Gonçalves, que se tem dedicado a investigar o cinema português através da Revolução de Abril e das marcas que deixou nos anos posteriores. Portanto, a Revolução pensada como processo, evento, ruptura, é analisada pelo Michael no seu impacto na produção cinematográfica portuguesa entre 1974 e 82, portanto, bastantes mais anos do que eu vou cobrir aqui. Portanto, vai bastante além daquilo que nós podíamos descrever como um período propriamente revolucionário, embora isto esteja ainda em discussão, mas não costuma ser esse o entendimento. Há outros autores que tentaram estudar as políticas de cinema entre 74 e 76, tentando destrinçar diversos grupos, diversas instituições, experiências, projetos que de alguma forma foram agitando a produção cinematográfica durante a Revolução. O meu foco estará nos filmes, nos cineastas e nas organizações que fizeram filmes no período revolucionário português, envolvendo-se de uma forma ou de outra na transformação política e social em curso do país. E, portanto, estas práticas artísticas, é claro que eu não vou entrar em muitos detalhes, tenho vários exemplos para vos mostrar, têm de ser entendidos a partir deste enquadramento histórico muito, muito preciso. Então, nós podemos dizer que a Revolução Portuguesa também aconteceu no campo cinematográfico desde o início, aliás, ainda antes disso, como uma espécie de prelúdio. Se pensarmos no novo cinema português, que se desenvolveu na década, principalmente a partir da década de 1960, um dos filmes emblemáticos desses tempos, Mudar de Vida, de Paulo Rocha, 1966, e outros filmes deste movimento corresponderam de facto a mudanças no modo de produção, mas também a um processo de apropriação artística e cultural de referências estrangeiras e também de internacionalização da arte e cultura portuguesas. O novo cinema português foi um cinema muito inspirado no neorrealismo italiano, na Revolução Francesa, no cinema de autor, nomeadamente até de autores bastante distantes do contexto cultural português, por exemplo, o japonês Kenji Mizoguchi, que aliás é uma influência assumida deste filme do Paulo Rocha. Você pode arrastar, hein? Posso? Acho que sim. Tenho procurado. Nem que fosse mais longe, não me importava. Pode ser um cajão.
Estou então a pensar que, de repente, Isso não é havia de ser dos meus filhos e dos Não, está filhos. no seu. Está no Tens de ir seu. sabendo. Eu também vou ver. Olha para o poço. Parece o cano de uma fábrica. Já Está a casa grande. para a partilha só para mudar a saída do som. Esse aí. Não, quer dizer, já está shared sound. Options. Já foi batido. Sim. Estou aqui com algumas dificuldades. Se pudermos fazer alguma. O som, não, podíamos sempre desligar o som da sala e partilhar o som do seu computador, só que isso não vai fazer eco à mesma por causa do som geral da sala e não o do computador. Era como estava podemos desligar o som do computador, mas isso não desliga o som da sala. Bom, Se arranjasses casa no bairro. Sabes, pagamos aqui. Tanto procurado. Nem que fosse mais longe, não me importava. Estou ainda a pensar que, de repente, havia de ser dos meus filhos e dos filhos. Tens de ir sabendo. Eu também vou ver. Parece o cano de uma fábrica. Que é muito marcante também no novo cinema português. É o modo como estes filmes começam a olhar para algumas periferias e alguns espaços e personagens, universos de Portugal que não apareciam no cinema português. Não é? Isso é muito claro. Quer do ponto de vista urbano, como portanto, só o exemplo do Paulo Rocha, Os Velhos Anos, quer em zonas como as que são retratadas neste filme. Não é? Zonas de pescadores, gente muito pobre. E, portanto, a este movimento vão aderir vários jovens cineastas, muitos deles estudantes universitários, seduzidos também pela criação de um cinema mais pessoal, mais ligado à realidade portuguesa, como eu estava a dizer, e que era também muito divulgado e discutido no espaço dos cineclubes, que era um espaço onde havia alguma liberdade e esta preocupação com a democracia. Foi também um espaço muito importante na própria construção da democracia depois do 25 de Abril. A maior parte desses filmes foram produzidos por António da Cunha Teles, ou passaram pela primeira cooperativa de cinema, o Centro Português de Cinema, e prosperou também com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian. E, portanto, há toda esta ligação. E este é o contexto também em que o cinema, que depois vai eclodir depois do 25 de Abril, aparece. E, portanto, a minha pretensão, sem ser exaustivo, porque eu, como digo, a minha preocupação aqui é ter uma preocupação mais de sistematização. E, portanto, dar exemplos de cada abordagem que eu vou mencionar aqui,
Eu vou procurar sistematizar o essencial da relação entre a Revolução, a sua agitação política e a sua representação direta ou indireta, refletindo como o cinema interveio neste período histórico. Portanto, como eu disse, trata-se do cinema feito entre 74 e 76, e eu abordo aqui 3 maneiras distintas do modo como no plano artístico o cinema se relacionou com a Revolução Democrática. A Revolução como história, a Revolução como ação e a Revolução como contexto. São estas 3 formas que eu vou falar. Então, a Revolução como história. No âmbito do cinema produzido nestes anos, destacam-se 5 filmes que documentam a história do processo revolucionário. É claro que se trata também de um cinema politizado, um cinema com uma sensibilidade muito grande para o processo político que estava a decorrer, mas eu distinguiria este tipo de abordagem daquilo que eu chamei a Revolução como ação, porque aí nós temos de facto uma militância que é muito diferente daquilo que nós encontramos aqui. Aquilo que nós encontramos aqui é uma tentativa do cinema registar aquilo que estava a acontecer nestes anos. Então, como eu disse, há 5 filmes que se destacam neste período. As Armas e o Povo, Deus, Pátria e Autoridade, Continuar a Viver aos Índios da Meia Praia, depois vou falando sobre cada um deles, Torre Bela e A Lei da Terra. Então, vou começar pelas Armas e o Povo, que é, aliás, um filme fundamental sobre o 25 de Abril. É o melhor registro que nós temos deste processo. Um filme que foi restaurado há pouco tempo pela Cinemateca Portuguesa. E é um filme que cobre o período entre o 25 de Abril e o 1º de Maio de 1974. E, portanto, que tenta juntar as grandes movimentações de massas aos discursos políticos, a libertação de presos políticos às entrevistas de rua, conduzidas por um cineasta muito conhecido já nesta altura, que era o Glauber Rocha, um cineasta brasileiro que já tinha o nome firmado a nível internacional e que decidiu vir para Portugal para acompanhar o 25 de Abril e, portanto, acabou por participar neste filme. Como se fosse um repórter. E, portanto, o filme vai mudando de escala e liga estes vários planos que eu referi há pouco. Portanto, nós encontramos as várias forças políticas que participaram nesta fase do 25 de Abril, as figuras, alguns momentos decisivos, que é um movimento material também da própria Revolução. É uma obra assumidamente coletiva, a realização coletiva de trabalhadores da atividade cinematográfica, é assim que o filme é assinado. Foi constituído por variedíssimas pessoas, incluindo José Fonseca Costa, Eduardo Geada, Fernando Lopes, António de Macedo, João César Monteiro, Alberto Seixas Santos, Fernando Matos Silva, Manuel Costa e Silva, Luís Galvão Teles, António da Cunha Teles, António Pedro Vasconcelos, enfim. E há mais gente, mas talvez estes sejam os nomes mais conhecidos. Reuniram-se todos para fazer este filme. E, portanto, este filme é um filme feito em colaboração e eu diria que é também um fruto da unidade e criatividade da própria Revolução nesta altura. E a partir de 1927, os jornais operários e populares foram, pouco a pouco, sendo destruídos um a um, foi a perseguição e a prisão sistemática de militantes das organizações operárias, nomeadamente da Confederação Geral do Trabalho, do Partido Comunista e do Socorro Vermelho Internacional, que foi a arma mais usada pelo fascismo contra os trabalhadores. Em consequência da greve geral de 18 de janeiro de 1934, mais de 400 militantes operários foram presos, torturados e condenados ao degredo. O Aljube, a fortaleza de Angra do Heroísmo, nos Açores, o Tarrafal, foram neste período as masmorras onde o fascismo enclausurou militantes operários e democratas, comunistas e anarquistas, sindicalistas e socialistas.
Em março de 1986, estavam presos em Angra do Heroísmo 200 de homens. É a voz do Globo Fácil, depois já vai aparecer. É a versão restaurada do filme, é uma coisa espantosa. Pois sim. Maria Láudia César Silva tem 17 anos, mora na baraca, chove tudo, mora sozinha, não tem ninguém. Maria Luísa Gamero Madruga. Tem 5 filhos, todos com grande necessidade. Estamos quase a dormir, todos juntos na cama. Pai, filhos, não se distinguiram. O homem quer fazer as suas necessidades, esconde-se num filho. Uma mulher quer fazer... Só para mostrar o Globo Fácil, é interessante. Como é o nome da senhora? Hein? Helena, E quantos anos a senhora tem? 22, Quantos filhos a senhora tem? 3, A senhora tem ganha quanto por mês? quanto? Quer dizer, eu ganho 3 contos numa de ganho 5. O dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? Isto aqui? A senhora quer mudar de vida? Pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? A senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Talvez. É um spoiler um bocadinho impressionante. Mas é um filme extraordinário. Eu aconselho a edição que a Cinemateca lançou, tem vários extras, além do próprio filme, nesta versão espantosa. Tem vários extras muito interessantes. Bom, Deus, Pátria e Autoridade, do Rui Simões, é um filme diferente que utiliza imagens de arquivo e que procura analisar a ideologia da ditadura, centrando-se nos aspectos que são elencados no título, Deus, Pátria e Autoridade. É um filme que, a partir de uma montagem seletiva, procura demonstrar que a classe dominante durante o Estado Novo foi escolhendo primeiro a República, depois o fascismo. Este é o argumento do filme. O discurso em que António de Oliveira Salazar refere estes 3 pilares, Deus, Pátria e Autoridade, está no filme em grande destaque. Vamos mostrar só um bocadinho. Portugal, em 1910, a burguesia escolheu a República. No dia 28 de maio de 1926, a burguesia escolheu o fascismo. Senhor Presidente da República e Senhor Ministro da Marinha, oficiais e soldados, gentes do mundo e de Portugal. Faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, há Gomes e Gomes da Costa, e jornalismo e valentia, quase que não é por virtudes, porque lutavam espontaneamente da alma, com exigência da própria natureza, exército português desencadearam um movimento triunfante, sem luta, glorioso, sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação, e começou a nova era. Eis agora este pastoreio. É um filme mais reflexivo, mas é um filme que claramente tenta fazer sentido da história. Um outro filme importante também desta altura, o Continuar a Viver aos Índios da Meia Praia, de António da Cunha Teles, que é um documentário sobre a transformação das condições de habitação e de trabalho numa comunidade pescatória muito pobre, a comunidade da Meia Praia, no Algarve.
É um filme que tem uma componente também mais etnográfica, eu diria. É totalmente assumido por muitos. Temáticas do filme, a mudança da casa. Isso é que eu escolhi. O tema também do Zé Afonso. Não parece o genérico. Então. Outro filme também muito importante nesta altura é o Torre Bela, realizado pelo Thomas Howland. Thomas Howland era um antigo nazi que se tornou revolucionário de esquerda. Estava a construir uma palestra toda em torno deste cineasta. E que veio a Portugal para filmar a Revolução e documentou os acontecimentos durante esta ocupação da propriedade do Duque de Lafões, Torre Bela. Há um outro filme sobre este processo que se chama Cooperativa Agrícola da Torre Bela, que foi feito 2 anos antes deste. Ou melhor, sim, foi lançado 2 anos antes deste. Este foi feito em 76, por isso é que eu o incluí aqui, mas só foi lançado em 76. Podemos dizer que é um filme mais militante do que alguns dos que eu estou a mostrar aqui. Ainda assim, há preocupação neste filme de mostrar o próprio Duque a falar. Enfim, há uma série de outras perspectivas que o filme também articula e, portanto, eu não o colocaria tanto no campo de alguns filmes que nós vamos ver mais à frente. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, era partido. Os outros comentários em parlamento nenhuma, o parlamento deles é da casa deles, e a minha fica da compartida. E até os que não trouxeram nenhuma oportunidade de trabalhar, nem querem ser deles, é para não usar os caminhos e dão-nos caminhar. As dificuldades da construção da cooperativa. Isto é um valor de 100 escudos. Exatamente, vai para a cooperativa está a 100 escudos. E isso já não é teu. Isto é meu, isto é todo mundo. Pode ter muito bem, mas pronto, não é teu. Tem de obrar outra, depois dessa outra, fica a ter. Há um filme mais recente de José Filipe Costa que fala José Filipe Costa, desculpem, que fala sobre este filme que se chama Linha Vermelha, que também aconselho, mas é um filme bastante mais recente de José Filipe Costa. Mas finalmente, A Lei da Terra, um filme do Grupo Zero, que foi uma estrutura que foi criada pelo Alberto Seixas Santos e pela Solveig Nordlund, e outras pessoas, mas eles são as 2 figuras principais desta estrutura cooperativa. Aliás, nesta altura apareceram várias cooperativas de cinema, e isso é um dado também muito relevante a nível de produção cinematográfica, e esta foi uma das 5 que resultaram da desagregação do Centro Português de Cinema, que eu falei há pouco. Esta é uma obra que descreve o desenvolvimento da reforma agrária no Alentejo, mostra as ocupações de terras, a criação também de unidades coletivas de produção agrícola, e vai também combinando várias narrações em off, uma feminina e outra masculina. E, portanto, é um filme que também tenta ter vários discursos dentro do próprio filme.
Não só para ser ouvido, não sei para que é como conquistar o mais. Não tem que sair dessa história. Eu não podia pôr um pé, já não podia. Eu não estou para fazer nada. É minha guarda. Eu estou pedindo a ser próximo. Eu estou pedindo. É mais minha. É mais minha. É mais minha. A partir daí, nós fizemos as cidades todas, ao trabalho, e eu tinha que trabalhar com os nossos direitos reduzidos, em termos de direitário e todo. Trabalho no dia, não deixávamos de encontrar lá, porque a gente tem que pensar no organizar. Camaradas, aqui não há nada. Nós vamos trabalhar, nós somos trabalhadores de terra, nós queremos trabalhar, nós queremos produzir. E vamos lá. E então, É um filme que também tem qualquer coisa de ensaístico. E isso parece ter sido influência também do Alberto Seixas Santos na construção do filme. Bom, eu diria então que, antes de passar para a próxima abordagem, que a história da Revolução aparece nestes filmes que eu acabei de mostrar como uma sequência múltipla, cruza diferentes escalas dos eventos, revisita ao passado através de várias imagens de arquivo, opta por abordagens visuais a disciplinas como a etnografia e a antropologia e junta vozes distintas, e é assim que o cinema também foi olhando para este processo histórico. Uma outra abordagem é a revolução como ação, aquilo que eu chamo de revolução como ação. Aqui tratam-se de filmes que tomaram, por vezes, uma forma mais ensaística, profundamente moderna, refletindo preocupações políticas, sociais, estéticas do momento. Não queriam apenas registar a história que estava a desenrolar-se e a decidir-se, mas queriam fazê-la. Portanto, essa é que é uma posição diferente. Né? Queriam participar ativamente nesse processo revolucionário através de filmes militantes, militantes também de várias maneiras, obviamente, que funcionassem, e agora estou a citar o João Mário Grilo, como celebração festiva, mas consciente de uma liberdade recém-conquistada. Assim já o for. O filme importante aqui, eu diria que é o Grandes Costumes, do Alberto Seixas Santos, que é um filme que foi rodado tem a particularidade de ter sido rodado antes do 25 de Abril, mas só foi completado e estreado depois dessa data. Portanto, é um filme que atravessa a história, digamos assim, com um olhar muito peculiar. E é um filme que tenta comentar, através destas formas mais modernas, ensaísticas, a consolidação e a ruína do Estado Novo, através dos conflitos no interior de uma família. Conselhos para uso do futebol doméstico. Conselhos para uso do futebol doméstico. Não me falem do trabalhador que se desempenha contra efeitos da sua tarefa. Passa a vida a queixar-se do seu trabalho. Considera-se qualquer. É uma criatura insensata e assaz infeliz. Pois só é ela que o trabalho se torna insuportável. Só é ela o dia lhe parece eterno. Então, por causa está primeiro. Ora, para passar uma avental a ferro não é preciso ciência nenhuma. Venha quem vier na audiência dos senhores, não se sobrecarreguem a memória connosco. Têm, na verdade, muito mais coisas a pensar. Aliás, quem é capaz de pensar todos os nomes espelhados? Certeza absoluta que vocês os conseguiriam, mas não sabem ver mas escrever. Sou eu que estou a ficar surda. Um filme também assumidamente militante desta altura, que foi filmado pelo João César Monteiro, para eu com esta espada,
José Monteiro foi durante algum tempo membro da Sala de Cinema do Partido Comunista Português, sobre o qual eu já vou falar a seguir. Embora não fosse militante, ele nunca foi militante do Partido Comunista Português, mas pertenceu a esta célula, que incluía não militantes. E de facto é um filme muito, que farei eu com esta história, é um filme muito imaginativo, com argumentos da Maria Velho da Costa, e é um filme que tenta abordar aquilo que ele via como as ameaças à revolução, confrontando o presente com o passado, e assim com uma espécie de assombração. Ele utiliza a figura do vampiro, do Nosferatu, que é aliás uma figura que vai aparecer também na obra dele mais à frente, noutros filmes, para expressar aquilo que ele vê de facto como esses perigos que vinham de fora do país, nomeadamente o navio que atracou em Lisboa. Um outro filme importante também nesta altura, cenas da luta de classe em Portugal. Um filme da autoria do Robert Kramer, um cineasta americano da contracultura muito importante, que também veio para Portugal para acompanhar a Revolução, e um cineasta italiano, Filippo Spinelli. E aquilo que eles fazem neste filme é um retrato muito denso dos acontecimentos de 74 e 76. O Robert Kramer foi um cineasta que fez um cinema politizado também nos Estados Unidos, e portanto este filme encaixa-se perfeitamente na filmografia dele. E vou-vos mostrar um certo também, mas vou só citar aquilo que ele disse na altura ao Festival de Cinema de Turim, quando o filme passou lá. O que lhe interessava era a natureza conflitual, e dizia ele: uma montagem de imagens violentamente fragmentada interage com um texto analítico frio e imperturbável. De certa forma, o conflito entre os dois é o tema do filme. Portanto, aquilo que ele mostra e depois o discurso verbal que aparece através da voz off ao longo do filme, esse tal texto mais frio, mais analítico. E é esse conflito que lhe interessa. The armed forces movement encouraged the formation of soldiers' assemblies. Soldiers began to govern themselves, purging fascist officers and fighting for better wages and conditions.
Ah, Então, como eu já falei há pouco da Cela de Cinema do Partido Comunista Português, que é uma organização que merece alguma menção nesta abordagem da Revolução como ação. Além dos registros documentais das primeiras edições da Festa do Avante, esta célula produziu 2 curtas-metragens que foram marcantes nesta altura. A primeira, Paredes Pintadas da Revolução Portuguesa, com música de Fernando Lopes Graça, texto de António Domingos, realização de António Campos, enfim, todos eles militantes do Partido Comunista Português e integrantes desta célula. Portanto, é essencialmente um filme sobre os morais que foram produzidos por este partido político nesta altura. Pintadas da Revolução Portuguesa. Um filme da Célula de Cinema do Partido Comunista Português. Música de Fernando Lopes Graça. Orquestra Fernando. Este é um filme que tem alguma ligação com esse filme da Anna Atterley, um filme anterior, feito no ano anterior, 75, se chama Revolução, e no qual ela faz uma colagem de vários murais, cartazes produzidos nesta altura. Obviamente que é um filme bastante mais abrangente do ponto de vista político do que o outro, não é? Foi produzido por uma célula de um partido político, mas são filmes que, do ponto de vista estético, têm uma ligação muito forte. Uma colagem entre os discursos que aparecem nas Armas e o Povo, o discurso de Álvaro Cunhal e as imagens relativas ao Partido Comunista Português, o discurso de Mário Soares e as imagens relativas ao Partido Socialista. Enfim, o filme vai construindo esta dinâmica entre o som e a imagem. A segunda curta da Célula de Cinema do Partido Comunista Português é As Desventuras do Drácula von Barreto, no Ministério da Reforma Agrária. É um filme que emergiu das sessões de divulgação e esclarecimento sobre o trabalho de cinema produzido na célula e, como o próprio nome indica, é uma sátira ao conflito em torno do processo da reforma agrária e do Ministro da Agricultura e Pescas, António Barreto, que é apresentado no filme como Drácula. Neste filme entra o Artur Semedo, que também era militante do Partido Comunista Português e fazia parte da célula, e o Henrique Espírito Santo também, que foi um importante produtor do cinema português e que também integrava a célula como militante. Do Drácula. Tem esta dimensão da estação e depois tem algumas imagens documentais também.
fica sem tempo, mas não posso deixar de referir a RTP, a Rádio e Televisão de Portugal, estação de serviço público, que aproveitou o espaço televisivo também como meio de comunicação de massas para apoiar a produção e a divulgação cinematográficas nesta altura. Uma das cooperativas, eu não desenvolvi muito a questão das cooperativas, depois se quiserem podemos falar sobre isso, mas uma das cooperativas, além do Grupo Zero, que eu mencionei há pouco, também muito importantes, foi a Sine Qua Non, que coproduziu com a RTP cerca de 100 de obras para televisão sobre o movimento cooperativo, as coletividades de cultura e recreio e outros temas entre 1974 e 75. O Departamento de Programas Sociopolíticos da RTP foi responsável por vários telefilmes sobre os principais problemas do país nesta altura. E eu destaco este filme do António Pedro Vasconcelos, Adeus até ao meu regresso, em 1974, que é uma obra bastante singular porque mostra a realidade da guerra colonial, através da junção de vários testemunhos de soldados na Guiné-Bissau. E, portanto, é um filme muito raro, nesta altura, até falar sobre este tema. A guerra colonial ao longo do cinema português também nunca foi um tema muito fácil de abordar, digo-se. Entendido, correto, até o próximo. Aqui fala o primeiro cabo para Portela Vilhacham, para seus pais, irmãos, tios e gestão de família, em especial para sua esposa e filhos, para todo o Natal feliz e um abraço. Beijinhos para a Paula, adeus até o regresso. Atenção do Benquício Crião, vai falar o soldado de transmissões Francisco Carvalho Gomes. Para meus queridos pais, mana, noiva, restante família, seja que passe um Natal muito feliz e um próspero ano novo. Adeus. Daniel Coimbra fala o primeiro cabo operador cripto, amável Bento. Mãe, noiva, restantes familiares e amigos. Desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo. Para a barra vai falar o soldado radiofonista Telma Augusta Vaz Fonseca. Para meus queridos pais, manos e restantes familiares de de guerra, desejo um Natal feliz e um ano novo cheio de alegria. Adeus. Para o Lagos e Paredes vai falar o primeiro cabo operador cripto. Então, vale a pena ainda referir, antes de eu terminar esta parte, que durante o curso da Revolução Portuguesa foram criadas várias unidades de produção independentes e coletivos que asseguraram a produção de vários documentários curtos e que estão no ANIM, da Cinemateca, o Arquivo Nacional de Imagens de Movimento. Os grupos de ação e animação cinematográfica, que eram constituídos por um realizador, um assistente de realização, um operador de imagem, um operador de som e um oficial do MFA, o Movimento das Forças Armadas, percorreram o país para documentar acontecimentos e projetar filmes. E, em grande parte destes filmes ainda estão muito por estudar. Portanto, tal como nos exemplos anteriores, a expressão cinematográfica torna-se num campo atuante e crítico no plano político, expondo conflitos, perigos e problemas que ensombravam a Revolução. E é aqui que nós podemos dizer que o cinema olhava a Revolução como ação. A última abordagem é esta, a Revolução como contexto, bastante distinta das outras, na medida em que estes exemplos que eu vou mostrar são exemplos de cineastas que, obviamente, viveram o 25 de Abril à sua maneira, mas que não estavam minimamente interessados em nenhuma das abordagens que eu mencionei aqui. Portanto, cineastas que se fecharam no estúdio para filmar em vez de captarem o que estava a acontecer no exterior. Manuel Oliveira tinha tido grandes dificuldades em fazer cinema nas décadas anteriores, depois do ano em que Bobó, em 1942. Recebeu, finalmente, um apoio, nesta altura, um apoio do Instituto Português de Cinema para um projeto. E esse filme é o Benilde, ou A Virgem Mãe, de 1975, baseado na peça de José Régio. Um filme muito importante no cinema português, muito ambíguo, intencionalmente ambíguo, podemos dizer assim, e já na altura foi discutido como tal,
sobre um acontecimento que pode ser um milagre ou pode ser algo mais mundano, digamos assim, mas que dialoga claramente com a leitura mais imediata, que é um filme que não tem nada a ver com a Revolução. Mas já na altura, quando o filme foi discutido pela crítica, não foi essa a leitura que foi feita. É um filme que dialoga claramente com a Revolução em desenvolvimento e que uma revolução que teve protagonistas fanáticos, que teve protagonistas cautelosos, que teve muitas das personagens que nós encontramos neste filme, digamos assim. Né? É um cineasta, o Nuno Oliveira é um cineasta que dá um passo atrás e que revela os bastidores da própria construção do filme, logo no início do filme, a realidade de uma representação da realidade para abrir espaço à reflexão. E é esse o valor que este filme tem. Que ele tem ainda hoje, não é? Nós olhamos para ele, mas que teve particularmente nesta altura ao mostrar esta realidade, uma representação da realidade. ser como principiar, o meu atrevimento é grande. Mas é assim tão difícil. Confesso que as novelas começam a intrigar. O padre médico, no mesmo dia, introduzidos aqui clandestina dentro, 400 e eu estou quase assustado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Estou bem, sim. E eu queria que o Sr. Doutor disse a minha. Ah, é só isso. A menina Benil deixou-se doente, foi? Não, senhor. Saiu um livro há pouco tempo da casa de Manuel Oliveira, no Porto, da Comissão de Serralves. Tem um texto sobre este filme
que é assinado pela Susana Nascimento Duarte, que é a minha colega no Instituto de Filosofia da Nova. Eu vou citar uma parte do texto. Ela diz: em contracorrente com o que se passava na vida social e política portuguesa, e aparentemente fora de moda, trata-se de usar as possibilidades decorrentes das interpretações múltiplas de um texto para agir e refletir criticamente e à distância sobre o presente. É aquilo que eu tinha dito. Bom, mas o Manuel Oliveira é também importante por causa de outros elementos de análise, nomeadamente a participação dele nos encontros de cinema português, que eram nesta altura. E em 75 ele fez esta declaração ao Jornal Novo a propósito do segundo encontro de cinema português. Então diz ele: o realizador é um poeta que se exprime através dele próprio. Isto é um texto um bocadinho maior do que está aí. Isto quer convenha, quer não. Nós, realizadores e não realizadores que estamos aqui, pertencemos a uma elite, diga-se quer convenha ou não. E uma elite não é realmente representativa das massas populares, nem tem mandatos delas. É importante saber como é que a proposta de um cinema militante vai sair do encontro com assento de pessoas de elite. Este encontro não teria então lugar e deveria ser um outro, muito mais vasto, onde estariam as pessoas realmente indicadas. A nossa função não seria senão ensinar às pessoas como é que se pega numa câmara de filmar, aquele pouco que sabemos disso, que é afinal quando sabemos de cinema. O cinema militante deve sair das próprias massas, porque nós não podemos ir dizer-lhes qual o cinema que lhes convém. É preciso sermos realistas, claros e precisos e face a esse problema e ao nosso, e sendo o que somos, não devemos querer chegar, ultrapassar ou ficar aquém daquilo que não somos realmente. Portanto, trata-se, obviamente que há aqui muito para discutir, e há aqui também uma dimensão provocatória clara, mas trata-se de uma advertência artística e política bastante perspicaz, que pode ser lida dialeticamente com um comentário de Manuel Oliveira em torno da polémica crítica sobre Penil. Dizia ele: o cinema revolucionário está atrasado face à revolução. As salas de cinema, só agora passar para o próximo exemplo, quando terminar. As salas de cinema tinham finalmente sido libertadas pela abolição da censura, que se tinha mantido no período marcelista, e um dos filmes proibidos durante o Estado Novo, que estreou finalmente em Portugal, 49 anos depois da sua estreia original, foi O Coração de Potemkin, de Sergei Eisenstein. E as sessões deste clássico soviético abriram com a curta-metragem documental de António Reis, Jaime, filme de 1974. Acerca de um camponês beirão que sofria de esquizofrenia paranoide e que se tornou pintor. E é sobre António Reis que eu quero falar. António Reis é outra pessoa que eu encaixaria nesta abordagem da Revolução como contexto. O de Manuel Oliveira, sendo que são cineastas muito distintos um do outro. O filme que se seguiu, Trás-os-Montes, é um filme que já veio assinado por ele, António Reis, e pela Margarida Cordeiro. Um filme que foi rodado entre 1974 e que veio a estrear entre setembro e outubro de 74 e que depois só estreou em 76, demorou muito tempo também na fase de montagem, e é um retrato das aldeias de Potelo, Espinozela, Palassolo, Sércio, duas igrejas, Paradela e outras, entre as cidades de Bragança e Miranda do Corvo. E penso que este cinema que António Reis e Margarida Cordeiro tentaram construir nesta altura corresponde um pouco àquele desafio de Manuel Oliveira. Porque, em grande parte, este filme foi um filme construído pelos habitantes destas aldeias. Que trouxeram as suas histórias, o seu folclore para o filme, que eles integraram depois no filme. Fazer filmes este é que era o desafio desta dupla, fazer filmes de caráter popular, mas que vão fundo às raízes históricas, muito para além do tempestuoso presente. Não é? Portanto, o António Reis era sensível à Revolução, mas também achava que era preciso ir mais longe e era preciso ir mais fundo.
Os filmes deles, de facto, colocam questões críticas sobre o percurso revolucionário, como este poderia ser fundamentado numa visão mais límpida do povo português, da sua história, da sua cultura de lutas até. E há uma entrevista. Depois tem essa citação. Vou só mostrar um chat então do filme. Há uma cópia muito melhor, mas está disponível. Eu fui apresentar este filme há pouco tempo ao Cine. A cópia era magnífica, restaurada pela Cinemateca. Não sei se viram o filme. Não. Esta cena é uma das mais impressionantes do filme, porque o filme está constantemente a tentar filmar camadas e muitas vezes em várias cenas há várias camadas temporais com as quais nós somos confrontados. E esta cena é particularmente interessante porque a câmara vai rodando em 360 graus e nós vamos vendo basicamente várias personagens e vários habitantes, várias profissões, várias camadas temporais também, não é? Várias figuras históricas que vão aparecendo à medida que a câmara vai rodando. Mais uma vez, como no caso do Benilde, a revolução também está aqui, mas de uma forma indireta. A citação que eu gostaria também mostrar é uma citação de uma entrevista que foi concedida pelo António Reis a dois críticos franceses em 1977. Então, o que ele diz é o seguinte: o que se compreende nestas aldeias portuguesas é que é errado separar a cultura milenária, as civilizações que vieram depois e a vida cotidiana de hoje. É justamente aí, nessa recusa de separar, que encontra um elemento progressista revolucionário. Porque penso que as massas aí saberão assimilar, de um ponto de vista crítico, formas de vida que não ficam a dever nada à cidade. Porque aquelas gentes não estão dispostas a serem sempre predadoras. Portanto, nesta resposta de António Reis, nós encontramos também, eu diria, a procura do novo que guiou o impulso revolucionário, pelo menos a partir da sua perspectiva marcada por uma consciência problemática, de uma urbanidade exacerbada como superior. É claro que a ruralidade foi, durante os 48 anos de ditadura, também cultivada como uma espécie de virtude pitoresca, ligada à pobreza honrada, à aceitação de um destino já traçado, e, portanto, tudo isso é confrontado também nestes filmes de António Reis e Margarida Cordeiro. Portanto, um país que se tentava democratizar e modernizar, era muito fácil que a ligação entre a cidade e o campo se fizesse apagando a riqueza das tradições rurais. E é precisamente isso que o António Reis não quer fazer. Nesse aspecto, o cinema dele é um cinema muito, muito importante nesta altura. Vou só concluir. Pronto, portanto, eu tentei apresentar uma visão ampla do cinema produzido durante este período, entre 74 e 76. Então, na Revolução de 25 de Abril, as obras cinematográficas foram, podemos dizer, ferramentas fundamentais para registar acontecimentos históricos de transformação social, para participar na ação política e para discutir a direção da própria Revolução. Estas são as três abordagens que eu identifiquei.
indiscutivelmente, estes três usos do cinema refletem um dos aspectos caracterizadores desta revolução. A sua qualidade de ser politicamente diversificada, com partidos e organizações distintas que cooperaram para a consolidação da liberdade, para o fim da guerra colonial e para o estabelecimento de uma democracia. E por isso não é estranho que a relação do cinema com a Revolução Portuguesa em movimento tenha tomado formas diversas e gerado impactos diferentes. E era isso que eu tinha para vos apresentar. Obrigado.